Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia para Párias, seu barco afunda junto com toda a sua carga por causa daquele único evento. Um evento que estava inteiramente fora do controle de qualquer um. Este homem muito rico, de repente tornou-se pobre em um único instante. Imagine que você fosse Zenão. O que você faria? Reagir ao trabalho de toda a sua vida sendo jogado no ralo pela pura força da natureza? Qual é a reação adequada? Você ficaria zangado? Triste? Você sentiria que a vida te enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura na eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se transformar em uma cascata maior e mais impactante. O núcleo do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após a leitura das obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Embora não tenhamos muito controle sobre o que acontece conosco, temos controle de como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar sobre o derramamento do leite, ou neste caso produtos afogados, Zenão, focado em manter sua compostura sobre a situação, permaneceu calmo e neutro apesar da sua situação. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que muitas vezes não se desmoronam em extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que apenas uma forma de descrever pessoas. Estoicismo sem emoção era uma forma de ver, descrever e entender que o mundo era um modo de vida, e esse modo de vida dura há séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são tão impactantes quanto. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes, portanto, diferentes perspectivas sobre as coisas. Desde que os estoicos se reuniram, discutiram e ensinaram filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito a todos, e por isso não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola, ou dos pátios ou do palácio. Como resultado, todos, desde o escravo ao imperador, poderiam aprender e se tornar estoicos. E eles fizeram alguns dos melhores do mundo. Estoicos notáveis incluem Epicteto, que se traduz em adquirido como ele era outrora possuído, e como Sêneca, escravo que era um estadista renomado, e Marcos Aurelius, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os primeiros estoicos praticavam o que eles pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por causa da sua diversidade. Este era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida em um mundo cheio de mudanças inesperadas de eventos? Nossas emoções podem tender ser do jeito das coisas na realidade. Nós realmente não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem com a gente. Chuva é uma coisa boa. Ajuda a regar nossas plantas, fornecem água para o gado e mantém a temperatura fria e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega do lado de fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então por que não vamos começar a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação esteja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo que é inevitável. Não podemos controlar o clima, embora seja uma merda. A chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim pode acontecer e vai acontecer. Imaginar o pior resultado e se contentar em saber que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário. Um exercício que visa aumentar o sentimento de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomando banho frio quando você normalmente só toma quentes,
como apenas batatas por alguns dias, coisas como esse exercício ajudam você a entender que não importa o quão difícil fique, você ainda vai sobreviver e potencialmente prosperar se sua mentalidade estiver certa, sendo capaz de suportar essas situações desconfortáveis. Indiretamente preparamos nossa mentalidade para os futuros infortúnios com o estado atual do mundo, onde os anúncios são constantemente empurrados goela abaixo. Somos levados a acreditar que se não temos a próxima melhor coisa, parecer de uma certa forma ou fazer uma certa quantia de dinheiro que nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de tudo, que crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. O que acontece é que muitas vezes todas as três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento. Se o fizermos, poderíamos estar definindo, sem saber, expectativas irrealistas para nossas vidas, nos deixando decepcionados e insatisfeitos no final. Isso não é uma maneira de viver. Devemos, em vez disso, focar em melhorar a nós mesmos. Devemos fazer coisas para nós mesmos e apenas por esse motivo, anexando qualquer esperança externa ou secundária. Apegos às ações que tomamos quase sempre levam à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando cumprir esse vazio com coisas externas, gastando todo o nosso dinheiro em um carro luxuoso, a casa ou até mesmo começando uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não por seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que se você aborda a vida dessa forma, você coloca sua felicidade nas mãos de pessoas externas. Forças que sempre podem falhar, carros quase sempre se descompõem, desastres naturais apagam cidades e taxas de divórcio sobem cada vez mais a cada ano. Mas mesmo as coisas grátis na vida têm um custo, o custo do espaço físico e mental. Sêneca uma vez escreveu que aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que temos ou podemos fisicamente adquirir. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida joga em nós. Porque, independentemente do que queremos no final do dia, não temos nenhum controle sobre a maioria das coisas que acontecem conosco, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Isso é a dicotomia de controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos daquilo que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor, não de coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Lutar em direção a metas é uma boa característica, mas quebrá-las quando essas coisas não seguem o seu caminho é de um ponto de vista estoico. É inútil fazer vídeos no YouTube, é muito mais fácil do que ser imperador romano. Mas às vezes ainda pode ser um desafio. Primeiro você deve formar sua ideia, o que leva uma eternidade. Em seguida, pesquise essa ideia, descarta porque é uma merda, recomece o script, grava, edita, cria título, faz a thumbnail e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o ponto em que você clica em fazer o upload depende de você. No entanto, quando você clica no botão de upload, o poder muda para o YouTube, para o algoritmo. Muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações ou assinantes ou seguidores eles têm. Eles têm métricas das quais, em sua maioria, são além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você colocou, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Pense em uma pessoa que trabalhou duro no passado, 6 meses, e ele agora sente que merece uma promoção. E então ele vai até seu chefe com um relatório de desempenho. O patrão diz obrigado, não concede a promoção e ele vai para casa pensando que ele deve ser péssimo no seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado com raiva de outra pessoa. Poderia ter sido melhor qualificado na época ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e não podia pagar. Ele não sabe o motivo, mas ele ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que ele entregou e continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, ele poderia ter sido muito mais feliz. No geral, com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É esta formulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas é confortado pelo fato de que eles podem viver uma vida confortável sem todas essas coisas que o dinheiro pode comprar. Essas são as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem,
temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo. É a capacidade de escolher nossa reação às coisas que acontecem conosco. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço, e esse espaço é o nosso poder de escolher nossa resposta. Na coragem, duas palavras persistem, e resistir à temperança ou moderação é o que acabei de fazer, fazendo mais com menos, dizendo mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão lutando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial. É a mais importante de todas as virtudes, que instrui que ninguém deve fazer mal para o outro, porque todos nascemos um para o outro. Fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde ele permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul e, portanto, muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tinham algo a ver com o apartheid ou a sua prisão. Mas é claro que ele não fez. Durante todo o seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marcos Aurelius e aprendeu muito no núcleo dos valores do estoicismo, todos os quais ele participou ao longo de sua vida. Em vez de cortar as cabeças dos malfeitores, Nelson Mandela incentivou seu povo a buscar o oposto para relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado agora estava além do seu controle e que a única coisa que eles podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico da modernidade. O estoicismo da medicina diária está no centro dos procedimentos como terapia comportamental, emotiva, racional e logoterapia. Ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativo, que podem estar causando problemas emocionais e problemas comportamentais. Permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando você perceber que muitos deles são infundados, você pode substituí-los com crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias que podemos encher nossas vidas de significado e felicidade, simplesmente descobrir qual é esse propósito, como muitos de nós sabemos, embora é mais fácil falar do que fazer, é um processo muito parecido com tudo o mais. Temos que reconectar a maneira como pensamos para resolver nossos problemas com felicidade. Devemos praticar assim por diante, direcionando nossa definição de valor às coisas que podemos controlar. Podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz. E um estoicismo de vida mais gratificante nos ajuda a atravessar o passado e a apresentar tempestades em águas mais calmas e pacíficas. E se o nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma boa vida. Obrigado por assistir mais um vídeo do nosso canal. Curta, compartilhe e se inscreva para receber mais vídeos como esse. E se quiser ser inspirado todos os dias com insights e hacks para deixar a sua vida melhor, entre no nosso grupo gratuito no Telegram. Lá você receberá conteúdos diários, além de saber quando um vídeo novo é lançado. Nós não vamos parar enquanto você não se superar. Agora vai lá e faz acontecer. Agora é com você.